Bom dia, gente. Estou morrendo de saudade de vocês. Estamos aqui para iniciarmos uma semana bem diferente, né? Mas certa que já já nós estaremos juntos novamente. E não poderia ser diferente, vou começar com aquela frase motivacional de todas as aulas. Lembra? Maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil. Bom dia, CCJ. Vamos lá agora, preparando. Pega o seu material, sente confortavelmente, com aquela postura salesiana, que nós vamos iniciar a aula de número 1. Vamos lá, gente. Então, esse capítulo 5 trabalha uma das áreas da física que chama mecânica. Essa área atua dentro da física clássica. Aí, ele vem trabalhando os tipos de força. Mas antes de eu entrar nos tipos de força, eu preciso definir o que é uma força. Força nada mais é que o quê? Uma forma de interação. Pensa você, se você puxar, empurrar, deslocar, pular, saltar. Você está interagindo de alguma maneira com algum corpo. Então, vamos lá, definição de força nada mais é que uma forma de interação entre corpos. Quando você olha aqui, você está vendo a pessoa está empurrando, está pulando, está puxando, certo? Então, isso é força, está aplicando uma força de alguma maneira. E essa força, ela existe de diferentes formas. Então, eu posso classificar essas forças de 3 tipos básicos. Interação eletromagnética, que é através do contato que eu tenho entre cargas elétricas e ímã, por exemplo. Veremos mais a seguir, durante a aula, durante as aulas sequenciais, nós vamos perceber esses vários tipos de força. Vou falar para vocês só algumas aqui. De atrito, de próprio contato, a força que nós também podemos utilizar, resistência do ar, chamada força normal, força elástica, força de tração, mas nós vamos ver nos vídeos mais para frente, nas outras aulas. Tem também a força gravitacional. Essa força gravitacional tem uma característica que trabalha a força peso. Então, a gravidade vai atuar nesses corpos. Logo, eu vou perceber isso de uma maneira... Deixa eu te dar um exemplo aqui. Quando eu estou pulando de um bungee jump, por exemplo. Quando eu pulo desse bungee jump, está sendo exercida sobre mim uma força chamada força peso. Gente, não esquecendo da força nuclear. Também é uma força de interação, só que dentro do núcleo do átomo. E ela pode ser forte ou pode ser fraca. Esse capítulo ele vai abordar as 2 formas de interação. A eletromagnética, que é através do contato, daquelas que eu já falei, e a gravitacional, que é a força-peso. Quais são as consequências que essas forças provocam com essas interações? Quais são os efeitos? Um dos efeitos, por exemplo, é alterar a velocidade de um corpo. Como que acontece isso? Alterando o quê? O movimento desse corpo. Aumentando ou diminuindo essa velocidade. Pensa você num carro em velocidade alta. Ele vai frear. Na hora que ele freia esse carro, ele vai diminuindo a sua velocidade, até o momento que ele parar. Outra consequência provocada por essas forças podem ser observadas da seguinte maneira. Quer ver? Olha, vocês vão me ver agora fazendo o seguinte experimento. Agora onde que eu estou? Onde será que eu estou? Tcharam! Presta atenção nesse experimento agora, que vai te mostrar mais um efeito ocasionado por essa interação de força. Lá, quando eu aplico
essa força nesse papel, que efeito eu causei nele? Uma deformação. Quer ver uma outra coisa prática que vocês fazem todo dia na casa de vocês? Quer ver? Quando você vai torcer um pano. Quando você torce um pano, você está também o quê? Aplicando um tipo de força, que é uma força eletromagnética. E aí, quando eu torci esse pano, eu ocasionei uma deformação nele também. Então, isso é um outro efeito ocasionado por essas interações. Ok? O próximo ponto é unidade de medida. Como pelo Sistema Internacional, a unidade de medida é em Newton. E como que eu represento isso? Através da letra N. Tranquilo. E foi para homenagear o cientista chamado Isaac Newton. Agora, nós vamos para a parte da grandeza vetorial. Eu não estou entendendo nada. Calma, você vai entender. Não adianta você ficar olhando esse monte de imagem aqui, ó, tá lá em cima, e você não está entendendo nada. Eu vou te mostrar de uma maneira diferente. Vamos lá? Presta atenção aqui. Eu fiz um resuminho aqui das grandezas vetoriais, que a força é uma dessas grandezas, certo? Vamos lá. Antes de eu chegar na grandeza vetorial propriamente dita, eu vou te falar a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Essa grandeza escalar aqui, vocês já estão acostumados no dia a dia de vocês. Através da verificação de temperatura, da massa do seu corpo, do tempo através da hora, da energia e assim vai. Então, para eu definir uma escala, uma grandeza escalar, eu preciso apenas do valor numérico e da unidade de medida dele. Se eu falar de massa, eu quero 1 quilo. Pronto, acabou. 1 quilograma, falei de massa. Se eu quiser 1 grama, falei de massa também. Se eu falar em hora, minuto, segundo, eu preciso apenas de um número e de uma unidade de medida, certo? Que no caso do tempo seria 1 hora. Tranquilo? Isso aí você já está acostumado, que nós já trabalhamos no capítulo anterior de física. Agora, nesse capítulo 5, ele está trabalhando as grandezas vetoriais. Uma dessas grandezas é a que nós estamos trabalhando agora, que é força, certo? Nós não vamos falar das outras ainda, aceleração, velocidade, não vou falar sobre ela. Porém, quando vocês ouvirem falar sobre isso, você já sabe dizer a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial, partindo de palavras que a gente usa no cotidiano da gente. Agora, como que eu diferencio a escalar da vetorial? Pelo simples fato de a vetorial, presta atenção nessa aqui agora. A vetorial, ela me dá o valor numérico, ela me dá a unidade. Lembra lá de força? Qual que é a unidade de força? Newton, que eu represento pela letra N. Tranquilo? Qual que é a unidade? Já sabe. Só que além dessa característica, eu preciso de outra. E de outra. E no total eu vou precisar de 3 características para representar essa força, que é uma grandeza vetorial. Então, quando você ouvir falar assim, força é uma grandeza vetorial. Uau! Você já sabe o porquê. Por quê? Porque ela tem 3 características básicas. Que características são essas? Agora eu vou voltar aqui para você olhar meu rostinho. Quais são as 3 características básicas para eu dizer que a força é uma grandeza vetorial? Porque ela vai ter o quê? Módulo, direção e sentido. Esse módulo é o valor que tem também na grandeza escalar, que agora você já sabe. Só que para eu dizer que qualquer coisa é uma grandeza escalar, eu preciso só ter um valor numérico, certo? Com a unidade de medida. No caso da grandeza vetorial, você, além de ter o valor numérico, você tem que ter uma direção e um sentido. Agora você vai aprender como que você olha essa direção e esse sentido. Vamos lá? Volta para cá novamente. Agora você já sabe diferenciar uma coisa da outra. Agora você vai entender como que eu vejo essa intensidade, que é a mesma coisa que o módulo,
que é a mesma coisa que o valor numérico. Eu vou ver o que mais agora? Direção e sentido. Quando eu falar em direção, olha aqui para essas setinhas aqui. Eu vou representar através de um vetor. Lá no livro de vocês, tem essa palavrinha lá na página 93. Na página 93, tem lá um parágrafo que vai dizer: forças são geralmente denotadas por setas, que indicam sentido e direção. Essas setas são denominadas vetores. Isso aí está lá no livro de vocês. Uma seta cima, uma seta para o lado e uma seta na diagonal. Agora, eu não vou falar assim dessa maneira. Eu vou te identificar a direção da seguinte maneira, ó. Na horizontal, na vertical e inclinado, certo? Então, até agora você entendeu a diferença entre grandeza escalar, grandeza vetorial. Força, que é a grandeza que nós estamos estudando, ela é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque ela tem direção, sentido e valores. E esse valor eu vou chamar de módulo ou intensidade. Você vai entender mais para frente. Calma aí. Olhando aqui, você sabe identificar agora duas coisas que você já aprendeu. Quer ver? Quando eu te falar 30 newtons, 50 newtons, 40 newtons, você está me identificando que característica dessa força que eu acabei de te explicar. Qual é a característica que você está me indicando? Intensidade, certo? A intensidade é dada através do valor. Então, lá na grandeza escalar, o que é me dado? A intensidade, ou o módulo, que na matemática você já sabe o que é um módulo. Agora, essa setinha aqui, ó, que está na vertical, na horizontal e na inclinada, você vai caracterizar o que nessa grandeza vetorial, que é a força? A direção. Então, a direção já não tem nas grandezas escalares. Não vai aparecer. Só vai aparecer nas grandezas vetoriais. Certo? Então, direção. Quando falar em direção de uma força, o que você vai falar? Se ela está na vertical, na horizontal ou na diagonal. Tranquilo? Aprendeu isso aí agora? Beleza. Vamos continuar. Agora, o sentido dessa força. Qual é a outra característica? Sentido. O sentido, eu vou te indicar se essa força que eu estou aplicando vem da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Vamos olhar aqui na seta. A seta, que na verdade na física eu vou chamar isso aqui de quê? Vetor. Por isso que a força é uma grandeza vetorial, que ela tem uma intensidade ou um módulo, que ela tem uma direção na vertical, na horizontal, na diagonal. E agora que você vai aprender que ela tem um sentido. Você já aprendeu, aliás, né? Então, vamos só fixar. Quais são as três características que determinam que a força é uma grandeza vetorial? Porque ela precisa de uma direção, de um sentido e de um valor numérico, lógico, acompanhado da unidade de medida. Então, isso, a partir de agora, eu vou determinar da seguinte maneira. Para eu caracterizar uma força, eu preciso de umas características. Quais são? Intensidade, direção e sentido. Se eu disser para você que ela veio da esquerda para a direita, como que você vai representar esse vetor? Se eu falei da esquerda para a direita, eu vou representar o vetor neste sentido, certo? Pode ser nessa direção? Pode, mas pode ser na direção contrária também, né?
A direção é o quê? Horizontal, vertical e diagonal. Tranquilo? Vamos para esse outro exemplo aqui. Ó. Aqui está sendo aplicado uma intensidade de força, que eu chamo de quê? Módulo ou intensidade. Vamos ver se tem as 3 características para dizer que esta força é uma grandeza vetorial. Vamos conferir aqui. Tem módulo e intensidade? Tem. Ele só não colocou o valor aqui, mas eu poderia colocar 5 newtons, sem problema nenhum, tá? Desde que eu identifique o N, que é a unidade de medida. Aí agora eu vou ver o sentido que está este vetor aqui. Ele está em que sentido? De baixo para cima. Por isso que essa pessoa está puxando esse vaso, certo? Se ela está puxando o vaso, ela está puxando ele nesse caso, porque o vetor está me indicando que ele está vindo de baixo para cima. Essa é a indicação. Qual é a outra indicação? Que eu posso te afirmar que ela está puxando esse vaso, ou ele está puxando esse vaso, porque eu estou te indicando uma direção. O vetor está na vertical. Se ele estivesse na horizontal, ele estaria puxando esse vaso, ou seja, melhor, não estaria puxando, né? Perdão, ele estaria arrastando esse vaso, tá? Ele estaria aplicando uma outra direção dessa força, tá? Mas recapitulando, você já entendeu que a grandeza escalar é diferente da grandeza vetorial. Uma só precisa da unidade e da medida, certo? Que é o módulo ou intensidade que eu usei para aplicar essa força. A vetorial, além do valor da unidade, eu vou precisar da direção e do sentido. Direção horizontal, vertical, inclinado. Sentido da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, tá? Beleza. Agora eu vou te exemplificar aqui melhor. Olha lá. Deixa eu baixar aqui. Presta atenção aqui. 2 pessoas estão puxando um barco, certo? Então, eles estão aplicando uma força, que foi o que eu falei lá no início da aula. O que é uma força? É aplicar o quê? O que é força? Não é uma forma de interação? Então, eles estão interagindo. Esta pessoa, essas 2 pessoas aqui estão puxando esse barco. Estão deslocando, estão aplicando uma força aqui, certo? Agora eu vou ver quais as características ele está me indicando aqui, ó. Olha só, tá vendo este vetorzinho aqui? Esse vetor está me indicando que esta força é uma grandeza vetorial, porque eu estou representando por um vetor. Você vê que na hora, na massa, quando eu falo de tempo, eu não coloco seta nenhuma, porque não preciso de vetor, certo? Só no vetor que vai indicar a direção e o sentido através da seta, ok? Então, eu vou indicar isso, o F2, o F1 tem um valor, certo? Então, se ele me forneceu esse valor, ele está me dizendo que a força que essas pessoas estão aplicando é uma força de 80 newtons e de 100 newtons. Só que elas estão aplicando essa força em que direção? Na horizontal. Eles estão aplicando a força na mesma direção. Tá vendo aí? Então, eu posso somar essas forças aqui, ó. Então, qual foi a força aplicada aqui, que eu chamo de força resultante? Que eu vou mostrar no próximo vídeo como eu calculo essa força resultante, em diferentes casos. Eu vou te mostrar um dos casos aqui na prática. Ó, você olhando essa imagem, você está dando a característica que isso é uma grandeza vetorial, porque eu tenho uma direção, um sentido e uma intensidade, que é o módulo, que é o valor. Então, ele aplicou 2 forças aqui. Uma que vale 80, outra que vale 100. Então, eu já falei da intensidade.
Agora eu vou falar do sentido. O sentido está vindo da esquerda para direita. Da esquerda para direita. E a direção? Na horizontal. Então, eu estou tendo um caso aqui, que depois eu vou fazer o cálculo para vocês lá, mostrando detalhadamente. Mas nesse primeiro caso aqui, ó, eu tenho forças que são aplicadas na mesma direção e no mesmo sentido. Então, eu posso ter uma força resultante de 180 newtons. Certo? Fácil, né? Então, aplicamos aqui a característica para eu identificar que a força é uma grandeza vetorial. Tranquilo? Vamos ver o outro passo aqui. Vamos ver se consegue responder esse daqui só com essa minha explicação. Isso aqui está caracterizando que é uma força que ele está aplicando aqui? Tá, né? Só que esse está num sentido, da esquerda para a direita, e esse carinha aqui está aplicando uma força de arrastar esse carro da direita para a esquerda. Qual é o módulo ou a intensidade de força que foi aplicado aí? Para ele poder arrastar esse carro. Ele não fez uma força? Ele está arrastando. Então, qual que é o valor da intensidade? 3 newtons. Posso esquecer da unidade? Não. Então, 3 de newton quer dizer o valor. Falei uma característica. Aliás, estou falando duas já, porque o sentido eu já falei, que veio da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Agora, para completar em afirmar que é uma grandeza vetorial, você vai me dizer qual é a direção que esse carro está indo. Ele está indo na direção horizontal. Pronto, tranquilo? Agora vamos voltar aqui. Vocês estão vendo meu rostinho. E nós falamos de vários conceitos estabelecidos até aqui. Mas eu tenho como mensurar essa força que eu apliquei agora nesses exemplos que eu acabei de falar? Eu não posso dizer. Nesse caso aí, eu deduzi que foram essas forças. O problema naqueles exercícios vão me dizer algumas forças, alguns valores, certo? Que é o módulo e a intensidade dessa força. Só que eu tenho como mensurar isso através de uma medida. Só que quem vai me dar essa medida é esse aparelhinho aqui, ó. Que você tá vendo. Deixa eu te mostrar aqui com o meu dedo. Você está vendo para cá, para esse lado aqui, que meu dedo está ao contrário. Agora, para cá, ó, bem aqui do meu ladinho. Ó, já estou mostrando para vocês, na verdade, eu estou mostrando para vocês uma direção, né? Que direção que eu estou mostrando? Na horizontal. E estou mostrando que elas estão no mesmo sentido. Qual é o sentido? Da minha esquerda para a minha direita. Da esquerda para a direita. Certo? Viu aí? Entendeu? Então, o nome desse aparelhinho nada mais é que dinamômetro. O dinamômetro, ele é um aparelho que mede a força, a intensidade de força que eu usei para puxar, para saltar, para aplicar em algum objeto. Quando você olha essas imagens agora do slide, vai ficar um pouquinho mais claro para você. A direção, o sentido, se ele está na vertical, se ele está na horizontal, se ele está da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E todos eles foram aplicados um tipo de força, né? Ok? Até aqui tranquilo? Então agora vocês vão ver um vídeo que calcula essa força resultante que eu mostrei para vocês anteriormente. Vamos lá para vocês verem? Presta atenção agora. Presta bem atenção. Gente, vamos lá para o cálculo da força resultante. Quando que isso acontece? Isso acontece quando eu tenho a aplicação de duas ou mais forças aplicadas sobre um corpo, certo? E quando isso acontece, lembrando que a força é uma grandeza vetorial e essa grandeza vetorial tem 3 características básicas.
Quais são elas que nós vimos no vídeo anterior? Primeiro, ela tem um módulo. O que isso significa? Que ela tem um valor. E esse valor é em Newton, que é a unidade de força. Unidade de intensidade de força. Tá? Tem um valor, tem uma direção. Como que eu observo a direção? A direção eu observo da seguinte maneira. Ela pode vir na horizontal, na vertical ou inclinada. Certo? Então ela tem 3 maneiras de aparecer. Na horizontal, na vertical ou na forma inclinada. Quando isso acontece, ele está caracterizando direção, que é diferente, lembra lá? Diferente de sentido. Direção horizontal, vertical e inclinada. Sentido da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Pode vir de cima para baixo, pode vir de baixo para cima, tá? Lembra disso aí. Então, eu já falei das 3 características. As 3 características são: tem o módulo, que é o valor em Newton da intensidade de força, tem a direção e tem o sentido, da direita para a esquerda. Aí, no primeiro caso, você vai observar o seguinte, ó. Aqui, no primeiro caso, diz que eles estão na mesma direção, né? Na horizontal, e estão no mesmo sentido. A seta, que é o vetor, está apontando da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Então, quando eu tenho um caso desse tipo, eu vou ter, para calcular a minha força resultante, simplesmente somando os vetores. Que o vetor 1 vale 3, o vetor 2 vale 4 newtons, né? A soma deles deu 7 newtons. Então, encerrei por aqui. Acabei o caso 1. O caso 1 me propõe direção igual ao sentido. Eu somo os 2 módulos. Acabou. Aí, quando eu estou no caso 2, o caso 2 me proporciona assim. Eu estou na mesma direção. Olha lá. Primeiro, eu tenho 2 módulos que estão sendo aplicados em intensidade de forças aqui. Inclusive, intensidade de forças diferentes. Então, se tem esses 2 módulos, eu vou observar se eles estão na mesma direção. Está na mesma direção? Está na mesma direção. Horizontal, horizontal. Agora, eles estão no mesmo sentido? Nananina, não. Não estão no mesmo sentido. Eles estão em sentidos opostos. Está indo esse vetor da direita para a esquerda. E esse está puxando está aplicando uma força que vem da esquerda para a direita. Então, se eles estão em sentidos opostos, está no sentido oposto, o que vai acontecer? Eu vou subtrair. Eu vou fazer a diferença desses vetores. Como? Subtraindo. 4 menos 3 dá 1. Então, minha força resultante foi de 1 newton. Lembra sempre da unidade de medida. Sem unidade de medida na física é um número qualquer, ok? Aí vem o terceiro caso. No terceiro caso, eu tenho o módulo, F2 vale 4 newtons, F1 vale 3 newtons. Então, eu tenho os valores. Só que não me basta só os valores. Para eu fazer o cálculo da força resultante, eu preciso de mais informações. Que informações são essas? Direção e sentido. Eu tenho direção na horizontal e tenho uma direção na vertical, que me propicia um ângulo de 90 graus. Todas as vezes que você perceber que a direção
vai te proporcionar um ângulo de 90 graus, você vai calcular o vetor e achar um vetor resultante aqui, ó. O vetor resultante vai ser a minha força resultante. Como que eu calculo essa força resultante? Através do Teorema de Pitágoras. Mas o que é esse Teorema de Pitágoras? A matemática ela vai proporcionar isso com maior clareza para vocês mais para frente um pouquinho. Porém, o que basta para vocês agora é entender que o Teorema de Pitágoras, ele vai, na hora que eu observar essa figura aqui, que é um retângulo, ele vai criar um triângulo, certo? Com um ângulo de 90 graus. Para eu calcular a força resultante, que é esse vetor que eu encontrei aqui na junção dos dois vetores, eu vou simplesmente colocar todos os vetores, todas as forças ao quadrado. Calculando dessa maneira, você vai botar que a força resultante elevado ao quadrado, a força 1 elevado ao quadrado, qual que é o valor da força 1? É 3? 3 newtons elevado ao quadrado, força 2, 4 newtons elevado ao quadrado. Resolvo esse problema matemático aqui, 9, 4 ao quadrado, 16, somo os dois, deu 25. Porém, eu ainda continuo tendo a força resultante ao quadrado. Para resolver isso, na matemática que vocês já estão craques, você faz a raiz quadrada do valor encontrado. Raiz quadrada de 25 nada mais é que a força resultante entre esse vetor e esse vetor será de 5 newtons, ok? Então, prestou atenção como que é fácil calcular a força resultante? Então, eu passei um monte de exercício para vocês, que vai estar lá no portal EDB e também vai estar no vídeo que eu estou colocando aqui no ar. E aí você vai tentar resolver baseado nesses 3 casos. Lembra dos 3 casos? Mesmo sentido, sentido oposto e o ângulo de 90 graus. Que aí eu vou calcular através do Teorema de Pitágoras, que é elevando todos os módulos ao quadrado. Quando esse ângulo é diferente de 90 graus, você vai aplicar a regra do cosseno. Mas nós vamos parar por aqui, beleza? Tenta fazer os exercícios, prestem bem atenção, que num próximo vídeo eu vou trabalhar alguns exercícios para tirar dúvida. Então, anota aí tudo e estude. Gente, está no finalzinho aqui. Espera lá, vamos só fazer um fechamento aqui. Esse slide aqui que eu estou passando para vocês, ele tem algumas partes bem importantes do que eu falei durante a aula. Então, eu coloquei aqui resumidamente. O que é a força? Quais são os efeitos e consequências que elas nos trazem, né? Eu coloquei aqui que a força é uma grandeza vetorial, que isso aí é primordial que você saiba. Agora você já sabe calcular também. Porém, quando eu falar que a força é uma grandeza vetorial, é porque ela tem o quê? Intensidade, que é o módulo, que é o valor, que ela tem direção e tem sentido. Pronto, isso aí eu tenho certeza que vocês aprenderam hoje, certo? E aí eu fico tranquilo. Então agora quando vocês olharem essas imagens que tem aqui em cima, vocês não vão mais deixar de entender o que eu estou falando, certo? Gente, agora para fechar a aula com chave de ouro, vai ter a tarefa de casa, tá? Vocês vão fazer atividades no caderno, vai ter atividade no portal, para fazer na pasta também, tá? De ciências, não esqueça, com capricho. E vai ter uma lista de exercícios sobre os tipos de forças que nós aprendemos hoje e o cálculo da força resultante
lá no portal EDB. E eu deixei para vocês também no vídeo aqui, para vocês printarem a tela, fazerem com tranquilidade, que numa próxima aula da semana que vem, eu venho trazendo a resolução no quadro de alguns exercícios, tá bom? Então, faça a sua tarefa, registre tudinho no caderno, que quando nós voltarmos em aula presencial, que se Deus quiser vai ser bem próximo, eu vou vistar tudo, combinado? E tem data para entrega da tarefa. Faço para a gente poder fazer a correção que vai estar lá no portal, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.